Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao CAT Podcast. Esse é um podcast de conexão com o universo através de inspirações baseadas nos princípios da doutrina espírita e vivência cristã. Essa é uma iniciativa Seara do Bem, New Jersey. CAT Podcast. Caridade, amor e trabalho. Vem com a gente! Boa tarde a todas! Hoje estamos aqui no CAT Podcast. Meu nome é Débora Belduix, faço parte aqui do Seara do Bem como voluntária. Hoje estamos aqui no Seara do Bem. Vamos ter duas voluntárias maravilhosas aqui no centro. Hoje a gente vai falar com a Andrea Burkle e também vamos falar com a nossa Rosiane Patrícia. Uma delas hoje acabou de fazer um curso maravilhoso aqui em prol de toda a nossa comunidade, porque o Seara do Bem não é só um centro espírita, mas também é um setor comunitário, aberto, e quase tudo aqui a gente faz gratuito para a comunidade. Então hoje a Andrea teve essa maravilhosa ideia de fazer um curso sobre a faxina, sobre a limpeza, a higiene. Muitas pessoas, imigrantes principalmente aqui nos Estados Unidos, né, André, estão procurando trabalho, muitos na faxina, e muitos chegam pensando que é a mesma coisa. Sabia o que fazia no Brasil, chego aqui, é a mesma coisa, e são coisas completamente diferentes. E aí também nós vamos falar um pouquinho sobre esse curso que você fez, para mostrar o tanto que a gente também ajuda a comunidade, né, a nossa casa. E aí também a gente tem a Rose, que já tem 7 anos aqui no Seara como voluntária e também como coordenadora do time da faxina aqui do Seara. E por que é tão importante falar disso? Porque tem uma ligação muito grande entre a faxina física, que é tão importante, é o alicerce de uma casa, mas também o espiritual. O que isso tem a ver com a gente manter a nossa casa, o nosso local limpo? Então a gente vai falar dessas duas coisas. Começando então, primeiro com a nossa Andrea. E vamos lá, Andrea, de onde veio essa ideia de você ajudar a comunidade, usar o espaço do centro para fazer esse curso aqui, e as pessoas gostaram? Como que foi isso? Oi, Débora, boa tarde. Essa ideia, na verdade, ela não é original, ela não foi assim revolucionária minha. Essa ideia já vem acontecendo em outros lugares, mas eu senti vontade de fazer uma coisa diferente. Não foi uma aula, foi nós interagimos e todos saíram muito felizes, e eu também. E uma sementinha que nós plantamos hoje, que ela vai crescer e vai florescer, vai atingir a nossa comunidade como um todo, porque falar de faxina, de onde nós viemos, do nosso país, do Brasil e de outros países da América do Sul, a América Latina, né, no geral, e da faxina aqui, a gente sabe que tem uma diferença muito grande. Aqui são várias coisas que nós não podemos fazer, produtos, e enfim, nós tivemos uma boa aprendizagem hoje. Maravilha, então é bem diferente, e isso também tem tudo a ver com humildade. A gente pensa que talvez como foi feito de uma maneira é sempre assim. E isso na nossa vida inteira, né? Às vezes a gente pensa que nós já temos o conhecimento de uma coisa que alguns podem considerar uma coisa tão simples, uma faxina. E não é. É uma coisa que requer cuidados e requer uma sabedoria do que você está usando. Até mesmo para não... Imagina uma coisa, né? Um copo tão lindo desse aqui, o Seara do Bem, a gente não saber o que tratar esse copo, com que produto, e depois acabar manchando o copo, e pode trazer problemas financeiros para a pessoa, né? Então é muito importante. Uma coisa que a gente acha tão simples, não é, se a gente não ter esse conhecimento. Aí entra aquele outro tipo de conhecimento. Vou perguntar a Rose aqui, o que ela acha, que ela também já fez tantos estudos aqui na casa. O último estudo, não foi, Rose? Foi quintas-feiras. Qual estudo você fazia aqui? O Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Quanto tempo ficou nesse livro? Eu acho que ficou mais ou menos uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ela fazia esse curso todas as quintas-feiras, fisicamente aqui no centro, 2 anos e meio, e não foi só o único, fez vários estudos. Então é muito importante a gente ter conhecimento em todos os sentidos. Aí na faxina, porque a Rose é a coordenadora da higiene dessa casa, do cheirinho gostoso, das pessoas chegarem em um local e achar tudo assim, nossa, que maravilha, né? Às vezes a gente até fala sobre entrar em um lugar e achar que aquilo ali veio do nada, mas existe
tanto de formiguinhas atrás para que aquilo esteja preparado para gente. Então, Rose, você é a coordenadora da faxina, da equipe, que é uma equipe maravilhosa. Eu vejo as pessoas vindo, às vezes, depois do trabalho, para doar o seu tempo, doar seus produtos de limpeza num centro espírita. E como é isso no espiritual também? Qual é a conexão entre a faxina nas nossas casas, a limpeza das nossas casas e o nosso campo vibracional e espiritual? A faxina, né, tanto no físico quanto no espiritual, ela começa sempre de dentro para fora, né? Um ambiente ele é organizado, ele traz mais harmonia. Então, por exemplo, se a gente está na nossa casa e a casa está aquela bagunça, a nossa mente também ela fica muito bagunçada. A gente fica sem saber o que a gente faz. A gente começa uma coisa, daqui a pouco não consegue. Então, quando a gente tem tudo organizado, a gente flui mais. E, por exemplo, eu falo por mim, que já estou nesse voluntariado há 7 anos aqui na limpeza. Todas as vezes que eu vinha limpar também aqui o Ceará, é como se fosse tivesse me recarregando. Porque eu vinha de fora, tarde, cheia de problemas. Quando eu chegava aqui para limpar, eu estava limpando a minha alma, sabe? Eu estava fazendo aquele físico, mas que ele estava me servindo para o espiritual. Então, quando a gente faz as coisas com amor, com gratidão, é assim que flui, tudo flui. E o trabalho de faxina, ele é aquele trabalho de bastidor, né? Mas que se não faz, todo mundo vê. Então, o Ceará sempre limpinho, bonitinho, todo mundo que chega aqui tem aquele aconchego, né? Sente aquele cheirinho. Eu acho isso muito importante, porque remete a lar, né? Então, eu acho que o Ceará é a casa de muita gente, ele serve de morada para muitas pessoas. E quando tá limpo, a gente sente aquele aconchego, sabe? Quando a gente chega no banheiro que ele tá limpinho, a gente sente o cuidado. Então, a faxina ela é um cuidado, a limpeza ela é um cuidado físico, né, que a gente tá vendo, mas que acalenta a nossa alma, que a gente se sente importante quando a gente chega num lugar que ele tá limpo. Que maravilha! E então existe uma conexão, sim, sempre muito forte com o ambiente e até o nosso ambiente, o nosso hálito astral, né? Mental mesmo, porque é conectado e a gente sabe que está tudo conectado. André, você acha que até mesmo a gente fala da limpeza, mas também tem a parte de limpeza e organização. Você vê que até mesmo no campo espiritual, as entidades espirituais se conectam com a ordem e a desordem? Você acha que existe, né, um desequilíbrio nosso que acaba acontecendo por a gente ter coisas perdidas, sabe, fora de lugar na nossa casa? Isso tem uma conexão nisso? Sim, Débora, a conexão é expressiva nas nossas vidas quando nós acumulamos coisas demasiadamente, né? Que não sabemos nem que temos, nem achamos quando necessitamos, nem usamos. Então, a organização, ela influi na nossa vida espiritual de forma muito maior que nós pensamos, né? Uma casa desorganizada é uma mente desorganizada, é uma mente com problemas, é uma pessoa que não consegue ter sequência. A sequência da limpeza, materialmente falando, é importantíssima, porque senão você começa e não termina. Então essa sequência, inclusive hoje nós falamos muito disso, né, sobre a sequência, sobre como dividir, sobre como interagir, sobre como ter as equipes trabalhando para aquilo poder ficar melhor, né? É uma conexão que não tem como dizer que não tem. Uma casa bagunçada, as energias vibratórias são difíceis, né? São difíceis. Então a gente pode começar, talvez, o ponto maior, né, da gente prestar muita atenção nesse podcast que a gente fala. Qual o tema do podcast hoje? Falando da limpeza física e espiritual. Pra gente, aquelas pessoas que às vezes falam, eu não tenho tempo, eu nasci assim, eu sou desorganizada mesmo. Ou então as pessoas que acham, é só uma sujeirinha, depois eu faço. Talvez o ponto do nosso podcast hoje para trazer para que ninguém sinta culpado se a casa tá bagunçado, se tá tudo desordem.
acumuladores. Nós sabemos que sempre tem um cunho psicológico também, emocional, mas mesmo assim a gente traz então esse conhecimento para a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo então de quem está nos assistindo, ouvindo, como que a gente então pode dar esse primeiro passo de falar, eu preciso, eu quero e eu vou começar a fazer alguma coisa, porque às vezes tem pessoas que não sabem nem por onde começar, que está no momento de acumulação, está no momento de sujeira mesmo, de depressão até, e as coisas vão se acumulando. O que a gente pode ajudar essas pessoas falando, olha, tanto no físico como no espiritual? Vamos dar uns pequenos passos. Rose, você tem alguma dica para a gente ajudar essas pessoas? O que a gente pode fazer começando? Bom, eu acho que a gente começa por nós, né? Pela gente mesmo. Reconhecendo que precisa de ajuda para limpar algo na nossa vida. Seja ele físico ou seja ele espiritual. Então, a gente conseguindo identificar, essa é a parte importante, a gente conseguir identificar. Mas se a gente mesmo não conseguir identificar, é a gente pedir ajuda, sabe? Ir em algum lugar e pedir ajuda. Tá, onde eu preciso de limpar agora? Eu falo isso dentro. Por exemplo, se eu preciso de ajuda para botar alguma coisa para fora, eu vou procurar alguém que possa me ajudar nessa limpeza, me ajudando na questão de ouvir. Débora, você pode conversar comigo agora? Então, eu acho que a gente tem que dar esse passo, sabe? É claro que a limpeza ela é importante em todos os sentidos, mas a gente vê que a nossa vida também ela precisa, né, dessa organização é muito importante. E a gente saber pedir ajuda é muito importante. Então, eu acho que o primeiro passo é pedir ajuda, né? Se a gente não conseguir se ajudar, é a gente olhar para fora e ver quem pode nos ajudar nessa limpeza. Que espetáculo de resposta, porque reconhecer que às vezes eu estou afogando em bugigangas mesmo, ou às vezes afogando de solidão, de necessidade de falar. E olha só, você trouxe essa correlação. Às vezes a pessoa que está acumulando coisas, ela também pode estar acumulando tristezas, sentimentos, raiva e está extrapolando por algo físico. E quando o problema maior é espiritual e ela está precisando de uma limpeza de alguma área das emoções dela. Então, às vezes ela está precisando de uma limpeza da tristeza que ela está sentindo. E aí ela pede ajuda. Será que a Casa Espírita tem um atendimento fraterno? Eu estou precisando de uma limpeza, começando pelo meu coração. Alguém para me ouvir. Deixa só eu falar, né? E às vezes isso já vai reverberar na casa dela e falar, eu não preciso disso não, vou jogar isso fora, já começa a tirar e uma coisa conecta com a outra, né? Então essa identificação já é uma maravilha e pedir ajuda é tão importante. A gente está chegando no fim da nossa conversa, do nosso bate-papo. Queria muito agradecer e sempre a gente tenta perguntar algo do que essa casa representa para você, ou de alguma coisa que ela já fez de bom para você, ou de você fez por ela. Então, vou deixar Andréia primeiro responder o que você gosta, o que a Casa Seara do Bem já ofereceu que você queria compartilhar para alguém, ou o que você gosta de vir aqui, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Para mim, existe um divisor de águas, né? Antes do Seara do Bem, depois do Seara do Bem, eu já tinha um conhecimento, né, do espiritismo, e aqui eu realmente comecei a estudar, porque não somos espíritas se não estudarmos. Então, o estudar, ele dividiu a minha vida, ele abriu, né, tirou o véu, trouxe conhecimento. Então, para mim, essa casa que me acolheu, me acolhe e me dá suporte todos os dias, foi realmente um divisor. Ela me trouxe uma Andréia com um olhar diferente. Que maravilha. E a Andréia também já faz estudos aqui na casa, continua fazendo. Qual o livro que você estuda aqui na casa hoje? Nós estamos estudando Conversando com as Sombras. Conversando com as Sombras. Que é um estudo mais... tem um nível mais elevado, avançado. Isso. E
ele está sendo bem aproveitado. Muito Que maravilha, bom. que maravilha. Obrigada, Andréia, pela entrevista, pela agradeço. conversa, pelo bate-papo. E também agora a mesma pergunta para a Rose. O Seara do Bem, você já conheceu pessoas através do Seara? Você acha que é um lugar assim, não sei, o que te traz para a sua vida? O Seara, ele me acolheu no momento que eu mais precisava. Eu não venho do berço espírita, eu conheci o espiritismo foi aqui. E a primeira pessoa que me recebeu na porta foi o seu Aécio. Então, assim, eu me senti em casa. A casa que eu precisava aqui nos Estados Unidos durante todo esse tempo foi o Seara. Então, o Seara foi realmente um divisor de águas na minha vida. E com os estudos eu pude identificar tudo o que ia acontecendo, né, no campo espiritual e me abriu a mente. Porque muitas pessoas que vêm para o espiritismo, ela vem na dor. E eu vim na dor e vim pensando que eu era louca. E aqui eu descobri que tem várias pessoas loucas como eu. Então, a Seara foi minha casa durante muito tempo. Eu sou muito grata a todo mundo daqui. Que maravilha. Obrigada também a Rose. E a casa sempre será de todas nós, né, que estamos aqui. Sempre vai ter esse pedacinho essa embaixada dos espíritos aqui na cidade de Newark. Em algum dia pode mudar a cidade, mas estaremos aqui. Agradecer e falar desse assunto tão sério, tão bom, mas tão leve que a gente conseguiu, né, chegar no final. A gente agradece também quem está nos bastidores, a Juliana está aqui fazendo a gravação, agradecemos hoje a presença da Fran, que tirou algumas fotos e gravou, e, primeiramente, agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade que consegue ter paciência conosco e também abençoar esse trabalho do nosso Cat Podcast. Agradecemos a todos. Obrigada. Nós é que somos gratos. Que assim seja. Curta então, se você gostou desse episódio, se você gostou da conexão entre faxina física e faxina espiritual, curta-nos em todas as redes sociais que estamos, Cat Podcast, uma produção do Grupo Fraterno Seara do Bem. E por favor, deixe nos comentários qualquer sugestão que vocês gostariam, temos ali todos os nossos redes, e-mail e, por favor, temos o nosso WhatsApp também. Todos são muito bem-vindos em deixarem sugestões e também participem. Teremos sempre episódios muito interessantes. Obrigada a todos. Esse foi o Cat Podcast, uma produção do Seara do Bem, New Jersey. Aqui é um espaço de diálogo, aprendizado e inspirações para quem busca evolução moral e consciência. Deixe seu comentário com o que te tocou mais profundamente nesse episódio e para mais informações, entre no site searadobem.com, siga os nossos perfis nas principais plataformas, @Grupo Fraterno Seara do Bem. Para doar, clique no link abaixo. Cat Podcast, sementes que florescem quando partilhamos.